Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Queridos, eu não sei quanto tempo que você tem de evangélico, né? Quanto tempo você tem nos caminhos do Senhor. Eu não sei quantas vezes você já ouviu essa pregação, mas algumas palavras elas saltam nos nossos olhos e parece que elas fazem mais sentido em determinado tempo das nossas vidas. E tudo isso é o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, porque nós estamos vivendo dias muito trabalhosos. Nós temos vivido dias de muita angústia, de muito sofrimento. E queria eu estar com outra palavra no meu coração, mas nos últimos dias o Senhor tem me compelido a pensar nos tempos do fim. E hoje pela manhã, eu acordei muito cedo, como em todos os dias, e eu fui convidada para ir num evento lá no Bela Vista, sobre avivamento, que começaria às 7 horas da manhã, com oração. E a programação iria até o meio-dia. E eu vou contar para vocês uma história de trás para frente. Quando eu cheguei lá, tinha uma senhora sentada e ela chorava muito. E na hora que eu subi ao altar para ministrar a palavra, eu ministrei a palavra. E no final do culto ela me chamou e ela falou assim: eu queria te dar um abraço antes de você ir embora. Eu disse: por quê? Ela disse: porque quando você subiu no altar, Deus me deu uma visão. E durante todo o tempo eu via você dentro de um caixão. E eu chorei muito, isso ela me contando. E falei com a minha filha: por que eu estou vendo isso? Eu estou dentro da igreja, Senhor. Por que eu estou vendo isso tão forte? Eu não quero ver isso. Eu repreendo. E ela começou a orar e lutar com aquela visão. E quando eu subi ao altar, eu contei um testemunho. Porque quando eu subi ao altar, eu disse assim para a igreja: eu louvo a Deus por estar aqui nessa manhã, porque hoje poderia estar fazendo 5 dias que eu já não estava e que eu não estaria entre os irmãos. Eu vivi uma experiência terça-feira passada que me impactou demais. Eu estava lá na igreja e chegou um rapaz que eu já tinha visto algumas vezes lá na IBC sede. Ele entrou e o introdutor deu uma encarada nele. Ele encarou o introdutor e entrou até assim, ó, e subiu as escadas. E eu percebi o clima entre eles. E como introdutor eu fui lá recebê-lo e eu disse: boa noite, paz do Senhor. Eu já te vi aqui algumas vezes, mas eu não me lembro o seu nome. Meu nome é Nívia, e o seu? E ele me disse o nome dele. Ele disse: meu nome é Arthur. E aí eu falei: fica à vontade, Arthur.
a palavra já está sendo ministrada. E ele subiu. E quando ele desceu, todos foram embora. Estavam descendo, na verdade. E ele me abordou, eu estava no balcão. E ele me encantou no balcão. Ele olhou nos meus olhos e falou assim: você teria coragem de morrer pelo evangelho? E como ele estava muito próximo de mim, eu senti um hálito de bebida alcoólica. E na hora eu gelei, porque não é uma pergunta que a pessoa em sã consciência te faz assim. E ele disse: você acredita em Deus? Eu disse: eu creio em Deus. Você acredita em Jesus ou Deus é um mito para você? Eu disse: eu creio em Jesus. Eu creio que ele veio em carne. Eu creio que ele morreu por mim. E porque ele morreu por mim, eu estou aqui hoje glorificando o nome desse Deus que para mim não é um mito, ele é real. E ele olhou nos meus olhos e ele disse assim: você é feliz? Irmãos, mas antes dele me perguntar se eu era feliz, quando ele me fez essa pergunta, a única coisa que veio na minha mente foi: ele está armado. E eu permaneci onde eu estava e eu disse: sim, eu creio, e comecei a afirmar, porque eu confesso para os irmãos, eu achei que ele ia sacar uma arma e dar um tiro no meu rosto. Eu nunca senti o que eu senti terça-feira passada, na introdução da igreja. E aquela sensação que parecia eterna, mas rápida, fração de segundos. Eu pensei: é agora que eu vou. E eu falei: eu quero permanecer firme, porque se necessário for, eu entregarei a minha vida por Jesus. E aí ele me fez essa pergunta: você é feliz? E na hora que ele me perguntou, eu vi que não tinha ninguém próximo. Eu achei que ele já ia sacar uma arma e eu não tinha visão dele. E ele estava meio incomodado. E aí o Pedro encostou perto de mim. Eu falei: é bom ter esses guarda-costas, né, irmãos? E aí ele chegou e eu falei alguma coisa com ele, não sei. Ele me perguntou assim: é seu filho? Eu disse: é meu filho Pedro, esse é o Arthur. Arthur, esse é o Pedro. Vamos embora, meu filho, Deus te abençoe. Peguei o Pedro e saí. E eu não tinha processado aquilo porque foi muito rápido. Irmãos, mas que sensação. Eu pensei, falei com o Pedro. Pedro falou assim: mamãe, ele fez a mesma pergunta que um moço, antes de fazer o massacre, fez para uma moça: você acredita em Jesus? Você teria coragem de morrer pelo evangelho? Ela disse sim. E tomou um tiro no rosto. E se hoje fosse o nosso último dia na presença de Deus, o que faríamos? E quando essa moça no final do culto de hoje me abordou, ela disse que ela enxergava isso sem que eu contasse o testemunho. E no final do culto ela me abraçou e eu falei: glória a Deus que eu estou aqui, porque eu recebi a chance de servir a igreja mais uma vez. E isso tem sido Está queimando no meu coração, porque nós temos vivido dias trabalhosos. Nós temos vivido dias, irmãos, de muito sofrimento, de muita angústia. Enquanto igreja, nós estamos parando por uma situação terrível, de acompanhamento de viúvas, de acompanhamento de pessoas que receberam diagnósticos terríveis. Mas olha, a palavra do Senhor disse que entre nós viria um que receberia o nome de Emanuel, Deus conosco. E o Deus que nós estamos aqui adorando e glorificando nessa noite, não é um Deus que só está conosco em alguns momentos, não. Ele é Deus em mim. Ele é Deus dentro de mim. Ele é Deus em nós. Porque aprouve ao Senhor nos fazer templo e morada do Espírito Santo de Deus. E como amigos e como servos e como íntimos do Senhor, a palavra do Senhor em Salmo diz que os mistérios do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele irá fazer conhecer a sua aliança. Nós temos uma aliança com o Deus que escreveu a minha e a sua história como um poema. E nenhum dos nossos dias
nenhum dos nossos dias passa despercebido na presença do Senhor. E o Senhor nos chama nessa noite, os últimos acontecimentos, eles têm acontecido para despertar a igreja. Para despertar a igreja de um estado de sono profundo. Porque o tempo de Deus para nós, irmãos, é hoje. E a gente está clamando por avivamento. O ministério tem se esforçado para reacender a chama do avivamento, queridos. Mas eu quero dizer que o avivamento já chegou no coração de alguns. Porque o avivamento também é uma responsabilidade pessoal. E se você não tem sentido o seu coração queimar, se você não tem desejado almas, é porque o avivamento talvez não tenha chegado. Mas o Senhor quer preparar o nosso coração para desejar viver hoje como se fosse o último dia das nossas vidas. Porque amanhã pode ser muito tarde. O tempo de Deus para mim e para você é hoje. É hoje, igreja. Nós não sabemos se nós chegaremos às nossas casas. Nós não sabemos se hoje, eu não sei se hoje vai ser a minha última pregação. Não quero aqui aterrorizar ninguém, mas eu quero dizer que o Deus que nós estamos servindo é um Deus que ele requer compromisso. É um Deus que requer santidade. É um Deus que requer discernimento. Nós precisamos dessa palavra para discernir o tempo e o modo, o tempo, as estações. E não é tempo de perder tempo. É tempo de estar em tempo e fora de tempo. Se o Senhor te chamar hoje, onde você vai passar a eternidade? Irmãos, na hora não dá tempo de pensar em nada. Na hora não dá tempo de pensar em nada. Eu só pensei na glória. Não ia dar tempo de pedir perdão. Não ia dar tempo de abraçar meus filhos. Não ia dar tempo de despedir da igreja. Então, nós precisamos servir ao Senhor hoje. Se alguém pediu a sua ajuda, hoje, vai lá. Porque amanhã pode ser muito tarde. E como nos diz aqui a palavra, nós precisamos estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que nós menos esperamos. E Deus tem colocado essa palavra a respeito de sofrimento no meu coração. O Senhor tem me compelido a estudar o livro de Jó. Eu falei, Senhor, eu preciso entender. Não que a gente não saiba o que é sofrer, porque só não sofre a dor quem a dor não sente. Não sei se vocês já ouviram esse louvor. Só não sofre a dor quem a dor não sente. Lembra que Jesus também chorou quando encontrou Marta e Maria. Lázaro Jesus não encontrou. Se o teu sofrimento não tem remédio, ainda tem a dura marca que ficou. Em Jesus Cristo encontro a saída, é o remédio certo para a sua dor. Não adianta a gente querer medir a dor de ninguém, porque só não sofre a dor quem a dor não sente. Pequeno ou grande, problema grande ou pequeno, só quem passa sabe o tanto que dói. Mas o Senhor nos chama aqui nessa noite para entender um nível mais profundo de sofrimento, que não é o sofrimento porque nós não conseguimos comprar aquilo que a gente queria, porque a gente não conseguiu finalizar o projeto que nós começamos, porque a gente não conseguiu comprar aquela sandália que a gente queria, porque a gente não conseguiu terminar ou iniciar um relacionamento. Isso se torna muito pequeno, como quando a chama da eternidade queima no nosso coração. O nível de sofrimento que Deus quer que a gente entenda é o nível de sofrimento que nos faz entender a glória. O nível de sofrimento que o Senhor quer que a gente entenda é o nível de sofrimento que faz a gente olhar para o Senhor, que faz a gente olhar para um tesouro incorruptível, que faz a gente olhar para a eternidade de uma forma tão clara, que faz com que a nossa vida ou qualquer outra coisa se torne muito pequeno diante daquilo que nós temos para desfrutar eternamente. Porque a palavra lá em Eclesiastes fala que o Senhor colocou no nosso coração a eternidade. Ele fez o homem ansiar pela eternidade, mas nós não temos entendido a vontade de Deus.
porque nós somos imediatistas, porque nós não valorizamos o que precisamos valorizar. Mas, queridos, o sofrimento é uma das disciplinas mais rejeitadas na escola da vida. Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso mestre, o Senhor das nossas vidas, nos alertou. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas ele também diz que ele nos dá uma paz que excede todo entendimento, que nós podemos tratar os nossos sentimentos aos pés da cruz, colocando diante dele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E se assim nós o fizermos com ação de graças, o Deus de paz guardará a nossa mente e guardará também o nosso coração. Ele diz que nós sofreríamos sim, mas o Deus Emanuel, ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O sofrimento, queridos, eu falo que na escola da vida ele é uma disciplina que tem menos adeptos. Sabe aquelas disciplinas que são optativas? O sofrimento não é obrigatório. Ninguém quer se inscrever nessa disciplina. Mas é uma disciplina que, se nós superarmos, se nós entendermos que é necessário, é a disciplina que mais entrega resultado a longo prazo. Porque a alegria é ótima, é muito bom. É muito bom o momento de júbilo. É muito bom quando nós conquistamos algo. Deus nos fez para conquistar. E Ele está nos entregando essa palavra para que a gente esteja preparado para receber o melhor de Deus que ainda está por vir. Não é para nos abater, mas Ele quer preparar o nosso coração, porque haverão dias, e nós já estamos vivendo esses dias, queridos, em que nós vamos precisar de um combustível, de um depósito. E se nós não fizermos esse depósito agora, quando vier o inverno, nós não teremos alimento no nosso depósito. Nós não teremos combustível. Davi disse: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque o sofrimento, ele nos deixa vulneráveis. O sofrimento, ele nos faz questionar a bondade, ele nos faz questionar o amor de Deus, o cuidado de Deus. Porque se Deus é amor, por que é que nós estamos vivendo tantos dias trabalhosos? Se Deus é amor, como entender tantas tragédias? Se Deus é amor, como que nós estamos vivendo dias onde nós não temos explicações? Irmãos, em meio a tantas dúvidas, eu tenho descoberto que a eternidade explica tudo. Em meio a tantas dúvidas, eu tenho descoberto que a eternidade explica tudo. E se o nosso coração estiver naquilo que é eterno, nós vamos vencer as circunstâncias, porque o resultado é certo e está no controle de um Deus todo-poderoso. E aí, nós olhamos para o sofrimento de Jó. Eu disse: Pai, eu preciso entender sobre isso, porque eu preciso aprender a lidar com os meus sofrimentos. E eu preciso ser ombro para os que estão sofrendo. Tem coisas que a gente não explica. Tem coisas que a gente só precisa se calar e chorar com os que choram. Porque há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Deus fez cada coisa para um propósito profundo determinado. E cada coisa está no seu lugar apropriado para que no tempo certo a glória do Senhor, ela se manifeste no nosso meio. Mas nós precisamos nos preparar com um nível de intimidade com Deus que vai muito além, queridos, da gente viver um evangelho que nos beneficia, porque nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, que pode todas as coisas, mas é um Deus, querido, que vem sem demora,
E quando ele preparou o povo para já chegar, até já ministrei essa palavra aqui alguns meses atrás, ele preparou o povo dizendo assim: olha, vocês estão perto, nas campinas de Moabe, Deus deu a instrução: olha, vocês estão perto de conquistar Canaã. Canaã é a terra da promessa que emana leite e mel, a terra que Deus determinou que seria do povo dele, onde eles repartiriam todas aquelas coisas, repartiriam a terra, cada tribo teria o seu espaço para produzir, para conviver. Mas ele disse: olha, se preparem, porque quando vocês chegarem lá, eu vou dar uma direção para vocês. Expulsem, derrubem, tirem todos os altares dos deuses estranhos daquele lugar. Deus estava dando uma direção porque ele sabia que a promessa já estava ganha, porque Jesus Cristo garantiu para nós todas as coisas. Jesus não tinha vindo, mas o Velho Testamento aponta para o Novo e fazia parte do processo de Deus para a vinda do Messias, que tudo aquilo acontecesse, porque Deus não chega atrasado, Deus chega na hora certa. Mas aquele povo precisava empunhar, sabe, as armas. Eles precisavam chegar naquele território e vencer aqueles gigantes, jebuseus, amorreus, gigazeus, heveus. Então havia uma guerra a ser travada naquele lugar para conquistar a promessa. E olha, o que nós temos preparado na eternidade é maravilhoso, existe uma coroa. Mas se nós não entendermos o nosso pecado, se nós não tivermos noção de quão separados nós estamos quando nós estamos em pecado, nós não vamos valorizar a cruz de Cristo. Nós não vamos valorizar a promessa de uma eternidade no lugar que não há dor, não há choro, não há lágrimas. Nós não vamos entender que tudo aqui é passageiro, então nós não podemos perder tempo, igreja. Amanhã pode ser muito tarde. O noivo vem. O noivo vem. E nós precisamos preparar o nosso coração, porque é uma questão de prioridade, é uma questão de sobrevivência e é uma questão de responsabilidade individual. Porque o Senhor diz nessa mesma palavra, Números 30, versículo 55, se vocês não expulsarem da terra, se vocês não fizerem conforme eu disse, o que vocês não expulsarem se tornará problema para vocês. Se tornará como agrilhões em suas costas, na sua carne, como espinhos. Então nós temos uma responsabilidade de receber a palavra de Deus, de nos apropriar da promessa, como Paulo se apropriava das promessas. Ele falava, ele escrevia as cartas. Ele falava, ele trazia nas suas cartas o registro de alguém que tinha tomado posse da palavra. Ele era humilde ao reconhecer o senhorio e a soberania de Deus. Mas ele sabia que os tempos eram maus. E ele tinha um espinho na carne, que nós não sabemos exatamente o que é. Mas havia uma situação que incomodava Paulo constantemente. Mas o Senhor disse, a minha graça te basta. Queridos, nós precisamos de um avivamento sim, mas nós só vamos entender o dia que nós entendermos que a graça do Senhor nos basta. Nós precisamos de um avivamento sim, mas nós só vamos entender isso nessa profundidade o dia que nós reconhecermos que a vinda do Senhor está próxima. E está tão próxima que eu não tenho tempo para perder tempo com aquilo que não edifica. Nós não podemos perder tempo, queridos, porque amanhã pode ser muito tarde. Em fração de segundos, nossos olhos podem se fechar, nosso coração pode parar. Mas o Senhor quer trazer essa palavra para injetar vida no seu coração. Deus quer trazer essa palavra para injetar esperança no seu coração. Deus quer trazer essa palavra para dizer que Ele está perto sim, mas Ele ainda está formando um exército de homens e mulheres comprometidas com o reino. Homens e mulheres que não se curvam diante, querido, das mazelas desse mundo. Homens e mulheres que se comprometam com a santidade. Homens e mulheres que oram, que adoram, que ganham e investem tempo na presença de Deus, que trancam o seu quarto para passar momentos a sós com Deus, que tratam os seus sentimentos aos pés da cruz. Deus não tem chamado homens e mulheres perfeitas, porque senão nós não estaríamos aqui, mas Ele tem moldado e esculpido o nosso caráter, porque nós precisamos ser um povo preparado para servir, para compartilhar e para entregar aquilo que no secreto nós temos recebido da parte de Deus. Amanhã pode ser muito tarde.
E o sofrimento, ele tem algumas características. Queridos, se nós não nos preparamos para os momentos de dor, nós não vamos valorizar aquilo que é eterno e que verdadeiramente é o que satisfaz o nosso espírito. Primeiro, com o entendimento de que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Que nós temos compromisso com essas 3 dimensões do nosso ser. Precisamos comer, precisamos dormir. E a palavra diz que naquele tempo as pessoas, elas estavam anterior ao dilúvio, comendo, bebendo, se casando. Isso é normal. Isso é comum. Mas eu quero dizer para você que quem tem o reino no seu coração, ele entende, querido, que é muito mais do que comida, muito mais do que bebida. O avivamento chega no nosso coração quando o nosso coração queima dia e noite por Jesus. Quando você pergunta o dia inteiro: Deus, qual é a sua vontade? Deus, o que eu estou fazendo está te agradando? Deus, onde eu vou, não importa, desde que o Senhor esteja comigo. Se a nuvem do Senhor se levantar, eu vou seguir, mas se ela baixar, eu vou quietar, papai. O Senhor está buscando pessoas que dependem dEle para tudo. Não é só para as grandes coisas, para as pequenas coisas do dia a dia. Quando nós colocamos uma roupa para vir, para sair, e nós perguntamos: Senhor, está te agradando? Senhor, as minhas palavras estão temperadas? Senhor, o meu olhar está altivo? Senhor, eu tenho tratado o meu irmão com igualdade, independente de qualquer coisa? Deus está trazendo uma reflexão para o nosso coração, queridos, porque nós não estamos nos perdendo nas grandes coisas. Nós estamos nos perdendo nas pequenas coisas que geram grande sofrimento. Como eu compartilhei aqui alguns meses atrás, no mês de maio eu fui acometida por uma dor muito intensa nos meus rins. E essa dor, querido, me gerou um desconforto e eu fiquei off durante 7 dias. Ô dor insuportável. E naquele momento eu estava na busca, em período de consagração intensa, para ministrar aqui mesmo no Iporanga. E naquele momento Deus estava trazendo uma palavra de conserto também. E o Senhor me fez entender que o pecado é como aquelas areinhas que estavam nos meus rins. Pequenos cristais que já provocaram tantas dores. E com o passar do tempo, querido, esses cristais eles vão se agrupando e tem pontas. E na hora de expelir um cálculo renal, querido, ele sai destruindo tudo. Só quem já expeliu uma pedra sabe a dor miserável que é. E quando Deus nos traz essa palavra, é para que a gente atente para as pequenas coisas das nossas vidas, porque eu disse: Deus, se uma pequena areinha, algo tão microscópico, tão imperceptível, que precisou de uma ressonância, um exame mais profundo para detectar, já causou tanta dor, imagine uma pedra. Então Deus está nos chamando, Deus está nos preparando, queridos, para que a gente fique atento para as pequenas coisas, para que elas não se tornem tragédias e catástrofes provocadas pelo nosso próprio comportamento. Porque o Senhor está vindo, e o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos percebendo é que nós estamos ficando uma igreja imatura, uma igreja que não é resiliente, uma igreja que não é preparada, que não tem maturidade, queridos, para viver esse tempo do fim. Eu nunca vi uma pessoa, ou raramente a gente vê uma pessoa tomar uma posição na vida, às vezes com a própria saúde, quando ela está num momento muito bom. A gente só começa a prestar atenção na saúde da gente o dia que a gente sente algo estranho, ou que a gente infarta, ou que a gente tem algo assim que nos leve imediatamente para o hospital. Quantas pessoas mudaram o estilo de vida porque tiveram um AVC, porque tiveram um derrame, e elas foram obrigadas a ter uma mudança, uma transformação de vida. Porque o sofrimento, queridos, ele é triste, mas ele tem um caráter pedagógico. Nós precisamos entender o que nós estamos vivendo no tempo do fim, para que esse sofrimento não consuma a minha e a sua fé. Deus quer nos preparar para algo maior. Deus quer nos preparar para algo melhor. Deus quer fazer com que a gente resista nos dias da tempestade, porque haverão dias, queridos, em que as pessoas vão clamar e o Espírito Santo já não estará no nosso meio. Haverá um dia de dor.
onde as suas escolhas vão pesar sobre você, sobre mim. Então o tempo de Deus para mim, para a sua vida, é hoje. É hoje. É hoje. Em tudo, dai graças. Simplifique a vida diária com o Espírito Santo. Nós estamos querendo grandes coisas, mas não queremos investir grande tempo. E existem algumas engrenagens que precisam ser movidas na esfera espiritual, e elas dependem de muito jejum e de muita oração. O Senhor nos ensinou isso, que alguns demônios só são expulsos com jejum e oração, queridos. Isso significa que a gente não pode orar da mesma maneira. Que se a gente está dentro de um grande sofrimento, envolvidos em grandes causas, e nós estamos envolvidos numa grande causa. Se você ainda não entendeu o que você está fazendo aqui nessa noite, queridos, eu vou te mostrar na palavra que nós recebemos o ministério da reconciliação. E Deus conta comigo, Deus conta com você, porque a palavra do Senhor diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala assim: olha, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Segundo aos Coríntios 5,18. Por meio de Cristo, e nos deu. Olha aqui, se aproprie dessa palavra, queridos. Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus está preparando o reino que é dentro de mim e dentro de você, para que nós, em meio ao sofrimento, estejamos preparados para não negar a Cristo. Estejamos preparados para servir aqueles que precisam. Estejamos preparados para quando nós formos solicitados, ou quando a trombeta tocar, queridos, nós podermos falar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não dá para perder tempo, irmãos. Nesses últimos dias o sofrimento está tão intenso que qualquer outra coisa parece ser pequena demais. Eu quero é a glória. Eu quero é a glória. E pastor, eu não sei onde que eu vou estar amanhã. Não sei. Não sei. Deus proverá. Deus tem um compromisso, uma aliança comigo. E eu sei que Ele não falha. Eu não quero falhar na minha parte. Então eu preciso encher o meu coração daquilo que é bom, daquilo que é louvável, daquilo que tem valor, queridos. Porque na hora que vier, como abrir e fechar dos olhos, como diz a palavra, Ele virá e não vai ter tempo de reconciliar. Se existe uma situação que precisa ser resolvida, resolva hoje. Se tem uma situação, se tem um ministério para ser assumido, se coloque diante de Deus, porque Deus não revela a glória dele, queridos. É para a gente ficar parado, não. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu aquela atmosfera de glória. E essa atmosfera de glória, ela tem muitos elementos que a gente precisa prestar atenção, porque nós estamos aqui num ambiente de glória, onde o dono da festa está presente, o Deus Todo-Poderoso, invisível, mas real, está no nosso meio. E quando Ele revela essa glória, queridos, não é simplesmente para que a gente fique apenas contemplando, é para que a gente faça aquilo que Isaías falou, é para que a gente viva o que Isaías viveu. Ele viu os anjos voando ali, queridos, com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 voavam, 2 cobriam os pés, e eles diziam: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Ele viu quem Deus é, e Deus revelou quem era Isaías. Quando nós estamos nesse ambiente de glória, Deus quer trazer discernimento ao nosso coração. Deus quer decodificar uma mensagem no nosso íntimo.
Não é para que a gente seja abatido, mas é para que a gente se levante, marcado como levantou Isaías. Quando aquele anjo foi até ele com uma tenaz e tocou nos seus lábios, que purificou Isaías de todo o pecado e arrancou a iniquidade daquele homem. E ele disse: ai de mim, ai de mim. Esse ambiente de glória tem que trazer, queridos, um diagnóstico para mim e para você. Qual que é a nossa real situação diante de Deus? O que temos feito diante de Deus? Qual que é a visão que Deus tem nos dado a respeito das nossas vidas? Nós estamos numa época muito propícia para fazermos um levantamento do que fizemos e do que queremos de agora em diante. Deus está conclamando a igreja para um ano de colheita, mas para um ano de muitos embates. Nós precisaremos estar cheios do Espírito Santo para enfrentar as lutas que nós vamos enfrentar. Mas olha aqui, Deus tem compromisso comigo e Deus tem compromisso com você. Porque Deus levantou Isaías e ele disse: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E Isaías viu a glória, viu quem ele era, viu o Senhor, viu aquele cenário e ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus quer nos preparar para que no dia em que Ele nos levantar, nas coisas mais simples do dia a dia, nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronta para te servir. Não pronta como se eu pudesse satisfazer em mim mesma a sua vontade, mas eu estou pronta, disponível para que o Senhor possa me usar nos dias de catástrofe, nos dias, Senhor, de tristeza, nos dias de calamidade, nos dias, Pai, onde eu vou precisar consolar aqueles que choram, no dia onde eu vou precisar levar alimento para aqueles que precisam, no dia em que eu vou precisar dar uma faxina lá na igreja para que a gente possa encontrar um templo limpinho. A glória de Deus se manifesta nessas pequenas coisas. Não espera você receber um convite para ir para o mundo, querido, para você servir ao Senhor, porque dentro das nossas casas, dentro do nosso íntimo, no secreto com Deus, nós estamos acessando o Santo dos Santos. Nós temos livre acesso à presença do Pai e nós podemos ser moldados e transformados para sermos resilientes nestes tempos trabalhosos, em que o Senhor há de chamar a uns e outros como um despertamento para a igreja. Desperta, tu que dorme. O tempo está próximo e nós não podemos dormir. O sofrimento, ele também revela a glória de Deus. Quando Jó, a palavra fala que ele sofreu, queridos. Como entender o sofrimento sem pedir ao Espírito que nos dê discernimento com relação ao livro de Jó? O Deus Emanuel é tão tremendo. Irmãos, o Espírito Santo é tão generoso que um servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas o Deus que nós servimos, Ele nos chama de amigos. E Ele nos leva para a sala do trono para revelar a nós os seus mistérios. E Jó viveu uma experiência de dor tremenda, que não é possível a gente entender naturalmente o que aquele homem passou. Só quem sofre a dor sabe o quanto que dói. Só não sofre a dor quem a dor não sente. Mas quando a gente dispõe o nosso coração, queridos, para receber da parte de Deus o ultimato, ou uma chance de viver um dia a mais na terra dos viventes, o Deus planta no nosso coração o senso de urgência. Deus planta no nosso coração o senso de: olha, é para ontem. Não perca tempo, não deixa para amanhã. E quando Deus trabalha e Ele nos molda para entender as circunstâncias, depois de todo aquele sofrimento, quando os amigos de Jó estiveram perto dele para tentar explicar o porquê que ele estava sofrendo, e quiseram atribuir ao sofrimento de Jó um pecado, e Jó sabia que ele não estava em pecado, a palavra fala que em nada Jó pecou. E alguns sofrimentos, de fato, a gente não tem explicação, mas uma palavra me chamou a atenção a respeito da soberania de Deus, porque quando Deus fala com Jó, no capítulo 38 do seu livro, o livro de Jó, a palavra do Senhor diz assim: então o Senhor respondeu a Jó do meio
da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ou seja, quem é esse que tenta explicar aquilo que não é o que acontece de fato? Fica tentando dar explicação para o que não conhece ainda? Prepara-se como simples homem. Vou fazer algumas perguntas a você e você me responderá. E Deus pergunta para Jó: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Em outra tradução diz: onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Às vezes o sofrimento vai ser tão grande que nós não vamos ter explicação para ele. Queridos, às vezes Deus, e muitas vezes Deus nos dá livramentos que a gente nem sabe. Como há alguns anos atrás, Deus me livrou de uma outra tragédia. Eu estava fazendo um curso e eu ia passar 5 dias chegando em casa muito tarde. E eu lembro que na semana anterior, eu até já dividi isso com alguns irmãos. Meu esposo também estaria nessa mesma semana fazendo um curso fora. E aí, eu ia chegar em casa tarde e abrir o portão. A rua onde eu morava só tinha saída para um lado. Se eu precisasse correr para a direita, não tinha como, porque era um morro. E uma semana antes de ir para esse curso, a vizinha bateu lá em casa e falou assim: olha, toma cuidado, porque hoje de manhã, muito cedo, quando eu saí, tinha um carro prata com 4 homens dentro. E aí você toma cuidado, porque na hora que eu abri o portão para colocar o lixo na rua, eles dispararam, saíram. Falei: não, tudo bem. Mas a rotina, a correria, fez com que eu me esquecesse desse fato. E eu passei durante toda aquela semana indo para o curso, chegando tarde da noite. Eu chegava, abria o portão, olhava de um lado, olhava do outro e entrava. E naquela semana, o meu pai, ele estava dando os primeiros sinais do Parkinson. E ele tinha uma passagem, ele tinha uma viagem marcada para a Bahia. E como ele não estava se sentindo bem, eu falei: ô pai, então vamos tentar trocar a passagem. E a gente ligou lá na agência e eles disseram: olha, se vocês chegarem aqui muito cedo, não sei quantas horas antes, nós vamos tentar fazer com que vocês não percam muito. Vocês vêm, a gente troca a passagem. E seria necessário que eu fosse muito cedo, que eu saísse de casa de madrugada para pegar o meu pai, para a gente conseguir trocar aquela passagem. E no dia em que eu precisei sair pela madrugada, seria o dia que o meu esposo ia chegar do curso que ele estava fazendo ao final daquele período. Então eu ia ter que ir lá no aeroporto 2 vezes, porque eu falei: eu não vou deixar meu pai esperando, porque ele não tem condições. Eu vou levá-lo, vou trazê-lo de volta para 7 Lagoas e vou de novo para o aeroporto para esperar meu esposo chegar. E aí, queridos, nesse meio tempo, quando eu saí de casa para pegar o meu pai, a hora que eu abri o portão, não me lembro se era 4 horas da manhã. A hora que eu abri o portão, queridos, que eu fui virar à esquerda, eu dei de cara com um carro prata com 4 homens dentro. E quando eu olhei, não tinha como voltar, eles estavam na esquina. Eu virei a rua e a avenida do bairro Novo Bandeirante tinha acabado de se abrir. Eu morava no São Geraldo. E eu entrei naquela rua e eu só vi o carro, eles entrando dentro do carro e o farol deles saindo atrás de mim. Eu acho que eu coloquei uns 160 na avenida. E eu liguei para o meu pai e falei: pai, fica pronto aí na porta que eu estou chegando. Eu acho que eu estou sendo seguida. Anda depressa. E acelerei, queridos, que eu falei: se eles estiverem atrás de mim, primeiro que eles foram surpreendidos, porque o que uma mulher vai fazer na rua 4 horas da manhã? O primeiro plano deles foi frustrado. Vou levar o meu pai, vida que segue, coraçãozinho a mil. Levei o meu pai, peguei, fiz o que tinha que fazer, voltei para casa, fui de novo para o aeroporto. Só que nesse meio tempo, uma irmã
me ligou e disse assim: Nívia, eu estou precisando muito falar com você. Vocês vão entender o porquê que eu estou contando esse testemunho. O Deus de aliança que nós temos, que nos livra, que tem intimidade de uns documentos que você assinou e você não lembra mais que esses documentos estão assinados. Falava que era para eu falar para o meu esposo. Isso ela teve o sonho e ela me contou. E ela sonhou que nessa visão que ela teve nesse sonho, esses corpos que estavam lá na minha casa, meu esposo estava recebendo alguns amigos e eu estava fazendo uma feijoada. Só, queridos, que quando ela contou isso, naquela época, eu acho que eu tinha uns 15 anos de casada, eu nunca tinha feito uma feijoada na minha casa. E no sábado que antecedeu essa semana do curso, meu esposo estava recebendo alguns amigos, eu estava recebendo algumas amigas para a gente fazer um trabalho de conclusão de curso, e nós estávamos fazendo uma feijoada. Deus mostrou para aquela mulher o que tinha acontecido, inclusive a forma como eu chegava na minha casa. Ela disse: Nívia, no sonho você chegava, parava o carro, com o bracinho para fora, olhava para um lado, olhava para o outro e entrava. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus que nos revela, Deus que nos prepara, Deus que conduz os nossos dias, Deus que se revela em meio ao sofrimento, em meio à tempestade, Deus que fala aos nossos corações, não para nos deixar com medo, mas para nos deixar alertas e sabermos que Ele tem aliança conosco e que todos os nossos dias estão contados diante de Deus e que mesmo em meio ao sofrimento, Deus tem uma aliança conosco e Ele vai nos livrar. Nada acontece fora do tempo quando nós estamos na presença de Deus. E ela me contou esse sonho, queridos, e quando ela me contou eu só sabia chorar porque tudo que Deus mostrou para ela já havia acontecido. Deus me deu um grande livramento. Deus mostrou para aquela mulher o que haveria de acontecer, mas Deus interviu em meu favor. E me deu a oportunidade de viver para contar todas essas coisas para a glória dEle. Mas quando o avivamento chega no nosso coração, queridos, Deus nos revela para dizer: olha, já te livrei, já foi, já aconteceu. Porque Deus fala primeiramente na palavra. Quer receber uma profecia da parte de Deus? Leia a palavra. Mandamentos, promessas, você pode se apropriar aqui, lendo a palavra do Senhor. Mas Deus quer preparar o nosso coração, por isso que muitas vezes Ele nos adverte com aquilo que há de vir, porque o Deus Emanuel que nós servimos, Ele não nos pega de surpresa, Ele já falou tudo que há de vir, tudo que pode acontecer comigo e com você, já está aqui na palavra. Então nós precisamos preparar o nosso coração, queridos, porque nós não vamos passar por aquilo que Deus ainda não nos preparou para que passemos. Porque nós estamos aqui diante dele, que tem revelado a sua palavra, que tem usado os profetas, o anjo da igreja, para trabalhar o nosso coração, para dizer que há tempos que nós choraremos, mas existe uma missão a ser cumprida, mas só vamos cumprir a missão se nós estivermos tão convictos da presença de Deus, que não importa a forma com que nós partiremos daqui para a glória, importa aonde iremos e se estaremos com o Senhor na glória. O sofrimento também revela a glória de Deus. Porque o Deus perguntou para Jó: onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? O Senhor estava dizendo: olha, Jó, eu tenho o poder e o controle de todas as coisas. O mundo não está fora do meu controle. Tudo que já aconteceu e que há de vir está sobre os meus olhos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele quer encontrar em mim e em você corações preparados e que não tenham a própria vida como preciosa, para que a gente possa cumprir o ministério que Deus colocou no meu e no seu coração e viver sim as promessas de Deus no tempo que se chama hoje. E aí, queridos, para finalizar, o Salmo 126. Salmo 126.
Salmo 126, 5 diz assim: Salmo 126, 5, perdão. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O sofrimento também revela a glória de Deus. Deus quer gerar em nós um senso de urgência. Por isso que o primeiro versículo lido foi em Mateus 24, para dizer que amanhã pode ser muito tarde, nós precisamos nos preparar para os tempos do fim. O Senhor também nos diz que não vai ser fácil, querido, mas eu quero dizer que as circunstâncias adversas, elas são como sementes nas nossas mãos. Porque a palavra fala, se nós semearmos com lágrimas, quem semeia com lágrima é quem está sofrendo. Então, querido, o sofrimento ele pode nos parar, mas ele pode também, o sofrimento eu falo que é o terreno mais fértil que existe, porque o sofrimento, as circunstâncias podem ser, queridos, sementes nas nossas mãos. E se nós estivermos arraigados em Cristo Jesus, o sofrimento, a situação adversa vai ser plantada. Você vai deixar as suas lágrimas naquele lugar e o Senhor ele vai dar o crescimento. Então, está difícil, continue semeando. Está sofrendo, continue guardando a sua fé. Está difícil, não pare de vir à igreja, não pare de servir. Pararam de falar com você, continue falando com aquele que te ouve a tempo e fora de tempo. Não deixe as pequenas coisas, as pequenas areinhas se acumularem e virarem um problema na sua vida. Resolva hoje. Enquanto você está sofrendo, eu repito o que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade. Deus tem compromisso comigo e com você. E Ele me disse certa feita, não importa quanto tempo você tem orado, importa o que eu tenho feito enquanto você tem orado, enquanto você tem buscado, enquanto você tem disponibilizado o seu coração, mesmo em meio ao sofrimento dos dias atuais. Deus está te dando isso como sementes. Então frutifique na presença do Senhor, porque no tempo certo, querido, você voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, porque tudo que nós vivemos é para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, é feito para a glória daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, porque somos coparticipantes da natureza divina. E Deus quer uma igreja preparada para corresponder ao chamado do Espírito e para nos apossarmos de uma coroa e de um tesouro incomparável. O nosso sofrimento e as nossas lutas não podem se comparar com a glória que há de ser revelada na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja mais uma vez pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.